Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui de novo com a nossa aula de investigação operacional relacionado com o tema de intervalos de variação. Continuação, neste caso, da aula passada, que é, neste caso, intervalos de variação para recursos. Só que agora é intervalos de variação, agora na função objetiva. Ok, pessoal? Mas antes de mais nada, como sempre, convidar-vos a subscreverem-se ao canal, compartilharem com os vossos colegas, amigos, familiares e vamos ao exercício. Let's kill the exercise. Let's go. Temos aqui, primeiro, a função objetiva, ok? Não mudamos a função objetiva, é a mesma que a anterior. A função objetiva. Temos aqui também as restrições, a nossa tabela inicial, a nossa tabela terminal. Cool. Agora, como é que vai funcionar agora o projeto na função objetiva? Qual é, neste caso, a ideia aqui? Primeiramente, pessoal, nós temos que adicionar as nossas variáveis de folga. Reparem, as variáveis de folga nós só adicionamos, neste caso, na função objetiva, ok? E a nossa função objetiva está aqui. Como temos três restrições, né? Então, neste caso, temos que adicionar, neste caso, três variáveis de folga. Ou seja, o x3, o x4 e o x5, ok, pessoal? Sendo assim, como é que nós temos que pensar agora, neste caso, para o intervalo de variação aqui, neste caso, na função objetiva? Primeiro ponto que nós temos que perceber é, antes de mais nada, nós temos que olhar para a nossa tabela terminal, pessoal. Quais são as variáveis básicas que estão na nossa tabela terminal? Na nossa tabela terminal, as variáveis básicas estão aqui. Neste caso, x1, x2 e x5. Ok, pessoal? Então, a partir daqui, o que é que nós temos que saber? Bom, vamos lá por aqui. O x1, temos aqui neste caso o x1, vamos por aqui neste caso o x1, e esse x1 nós vamos chamar respectivamente de c1, ok? Depois, qual é a outra variável que nós temos? Temos neste caso o x2, né? Neste caso x2 nós vamos chamar respectivamente de c2. E depois temos aqui o x5 que nós vamos chamar respectivamente de c5. Agora, Ronaldo, por que nós temos neste caso c1, c2, c5? Por que nós neste caso nós temos as variáveis de folga? Por que nós temos que aumentar as nossas variáveis de folga? Pessoal, nós temos uma certa missão. Qual é essa missão? A missão é, se nós temos neste caso x1, que nós chamamos neste caso de c1, nós temos que reparar na nossa função objetiva, ok, pessoal? Qual é o coeficiente que está ao lado do x1? E o coeficiente, no caso, que está ao lado do x1 é o 5. Então nós já sabemos que o nosso c1 é 5 a partir da função objetiva, ok, pessoal? Depois temos o nosso c2. Nosso c2 está ligado à variável x2. E qual é o coeficiente na função objetiva que está ao lado dele? Neste caso do x2 é o 6, pessoal. Então nós pomos aqui neste caso o c2 como sendo igual a 6. Cool. Agora, o C5, pessoal, está ligado a quê? Está ligado à variável x5. E x5 corresponde à nossa variável de quê? De folga, pessoal. Por isso que eu disse, nós temos que completar a nossa função objetiva com as variáveis de folga. Ok, pessoal? Isso não pode ser nenhum stress para nós. Até aqui, tudo cool. Sabemos que o nosso C5, indo para a função objetiva, qual é o coeficiente que está ao lado dele? É o 0. Então, temos que C5 aqui é igual a 0. Depois, pessoal, depois o que é que nós temos que fazer? Depois nós temos que tratar de cada um. Temos que, neste caso, achar ou estudar o intervalo de variação para este caso e para este caso. Aqui no nosso vídeo vamos fazer, neste caso, só para um caso, como eu disse, né? Porque quando tínhamos intervalo de variação para recursos, fizemos apenas para o recurso B1. Para o recurso B2, B3, eu deixo, neste caso, para vocês, neste caso, nossos subscritores, ok? Que resolvam e deem algum comentário ou dúvida nos comentários, ok, pessoal? Não tenham medo nem receio, a gente está aqui mesmo pronto para ajudar-vos, ok? Sem medo, pessoal. Então, dando continuidade, vamos começar, só vamos fazer o estudo para este caso aqui, que é para a variável relacionada a x1. E vamos ver como é que nós temos que proceder. Ah, Ronaldo, mas e depois? As fórmulas será que mudam? Vou ter que saber novas fórmulas? Bom, pessoal, não mudam assim tanto, né? Muda só um bocadinho, quase nem muda. O conceito é o mesmo sobre o limite superior e o limite inferior, ok? Agora, o que nós temos que saber é o nosso intervalo de variação. Já não é intervalo de variação de recursos, é intervalo de variação da função objetiva. Então, vou pôr aqui, neste caso, um certo f. Vou pôr um FO, ok? Isto aqui é só uma forma, é uma analogia que nós estamos a utilizar, só para, pronto, destacar. Vamos achar agora o intervalo de variação da função objetiva. O que é que mudou? Antes nós tínhamos B, agora nós temos C. Ronaldo, o que é esse C? Será que esse C agora vai nos atrapalhar e tal? Relaxem, pessoal, vamos tudo com calma, ok? Vamos lá, vamos trabalhar com, neste caso, vamos lá, gastei muito espaço aqui, mas ok, pronto. Vamos chegar aqui, o x1 que está relacionado neste caso com c1, que é igual respectivamente a 5.
O que é que nós temos que fazer aqui, pessoal? Nós temos que reparar o seguinte. Primeiro, esse x1 que está aqui, nós temos que ir para a tabela terminal, ok? Vamos para a tabela terminal, onde na verdade nós apanhamos ele, porque essas variáveis x1, x2, x5, nós temos que reparar na nossa tabela terminal. Só que agora, antes nós reparávamos muito a coluna, ok? Reparávamos a coluna. Agora não reparamos mais a coluna. Agora temos que reparar a linha, pessoal. Por exemplo, nós temos a variável x1. Onde é que está a variável x1 na nossa tabela terminal? Está aqui. Sendo assim, nós vamos destacar, neste caso, a linha, pessoal. Então, a linha da variável x1 é essa que está aqui. Corresponde à segunda linha da nossa, neste caso, corresponde, neste caso, à segunda linha da nossa tabela terminal. Pois bem, depois daqui, o que é que nós temos que fazer, pessoal? Vamos utilizar as fórmulas, como sempre. Quais são as fórmulas? Nós dissemos que, se quisermos calcular o limite superior, é dado respectivamente pelo mínimo, ok, pessoal? Não se esqueçam, a fórmula está aqui, sem nenhum problema. É dado, neste caso, pelo mínimo de CI sobre, respectivamente, AI. Tal que, como é limite superior, temos que escolher um AI negativo. Tudo na boa, pessoal, nada mudou, apenas essa parte da formulinha. Depois, o limite inferior, que é dado, neste caso, pelo mínimo do módulo, ok, pessoal? Do mínimo do módulo, respectivamente, do CI sobre, respectivamente, AI. Sendo que agora, no caso, o AI tem que ser maior que zero. Ok, pessoal, tudo cool até aqui. Agora, como é que nós vamos completar esses 6? Pessoal, reparem, a nossa linha é essa que está aqui, foi a que nós destacamos. E os valores de AI são os valores que estão exatamente nesta linha. Então, quais são os valores, respectivamente, de C? Os valores de C, vamos lá ver. Vamos calcular para o primeiro caso. Para o primeiro caso, nós temos o seguinte. Temos o mínimo de quê? Reparem, a condição aqui para o primeiro caso é que o AI tem que ser menor que zero. Então, na nossa linha temos que procurar quem é que é negativo. É negativo? Não, não é. Zero é negativo? Não, não é. Menos 1 é negativo? Sim, é negativo. Então, já apanhamos, neste caso, esse menos 1, que é negativo. Só que esse menos 1, no fim, ele corresponde a quê? Corresponde a este 1 que está aqui. Então, este 1 aqui corresponde ao tal valor de C. Repito, pessoal. Como esta linha foi a linha que nós destacamos, então é aqui onde nós avaliamos os valores de AI. AI. Agora precisamos saber, este AI está relacionado a que CI. Como é que nós vamos reparar? Primeiro, queremos calcular para o limite superior. Para o limite superior, o AI tem que ser menor que zero. Então, escolhemos o AI negativo, que é menos 1. Então, esse menos 1 está relacionado a que CI. É só descermos até o fim. Nós vemos que ele está relacionado a 1. Então, simplesmente pomos mínimo do CI, que é este que está aqui, que é 1, sobre o AI, que ele está relacionado, que é este menos 1, pessoal, ok? E cá temos. Então, fazendo esta razão negativa, né, que é 1 sobre menos 1, que é dado por menos 1, e o módulo de menos 1 é 1, então, nosso resultado é 1. Ok, este é o limite, neste caso, superior. Destacamos assim, limite superior. Cool. Agora, vamos, neste caso, para o nosso limite inferior, que é dado respectivamente pelo mínimo, ok? Vamos lá, qual é, neste caso, o nosso AI positivo? Bom, nosso AI positivo temos aqui, neste caso que é o 1, temos o nosso AI positivo aqui, e corresponde aqui valor, neste caso, de CI, corresponde, neste caso, a 0. Quando dá 0, nós não utilizamos, não precisamos isso. Então, vamos avançar para o outro, vamos procurar um outro positivo. Aqui é 0, não queremos, este é negativo, não queremos, porque o nosso AI tem que ser positivo. Ah, apanhamos um novo positivo, que é 2, e este 2, que é o nosso AI, aqui valor de CI é que ele está relacionado. É só descermos até o fim, ele está relacionado a 4, pessoal. Então, pela forma, temos CI, que é o 4. Então, ficamos com 4 sobre, respectivamente, o valor do AI, que é 2. Então, ficamos aqui, neste caso, com 2. Sendo assim, vamos ficar, neste caso, com o quê? 4 por 2 vai dar 2. O módulo de 2 também é 2. Cool. E este aqui é o limite inferior. Então, destacamos assim. Sendo assim, pessoal, nós já achamos, neste caso, o valor do limite superior e o limite inferior. Só temos que utilizar a fórmula. A fórmula diz o quê, pessoal? Está aqui. A fórmula diz que o intervalo de variação da função objetiva é dado por C1 menos o limite inferior. Então, vou aqui destacar. Vamos ficar com o intervalo de variação da função objetiva. É dado respectivamente pelo C1. O C1, qual é o C1 que nós estamos a trabalhar, pessoal? Estamos a trabalhar com 5. Podemos estar a trabalhar também com o nosso C2, que é 6. Podemos estar a trabalhar com o nosso C5, que é 0. Mas no caso, como havia dito no início do vídeo, vamos simplesmente tratar do primeiro caso. E os outros casos podem tentar. Caso tenham alguma dificuldade, é só entrar em contato aqui nos comentários que a gente vai dar toda a atenção possível. Ok, pessoal? Sem medo. Então, sendo assim, vamos ficar com C1,
que sabemos que é 5 aqui. Então ficamos respectivamente com 5, menos o limite inferior. Qual é o nosso limite inferior no caso? Nós calculamos, vai dar neste caso 2. Tem que ser menor ou igual, neste caso, a C, ok, pessoal? A C, menor ou igual, respectivamente, ao valor de C1. Neste caso, nosso C1 é 5, como havíamos destacado. 5 mais, respectivamente, o limite superior, que é, neste caso, o nosso delta mais, que nós calculamos, que deu, neste caso, respectivamente, 1. Então, mais 1. Fazendo esses cálculos básicos, ficamos com 5 menos 2, que é 3, menor ou igual, neste caso, a C, e menor ou igual, respectivamente, a 6, pessoal. Então, este é o nosso intervalo de variação para a nossa função objetiva, pessoal, ok? Eu espero que tenham percebido esta videoaula, que está relacionado com intervalos de variação para recursos e intervalos de variação também, neste caso, para a função objetiva. Para mais aula, a seguinte aula, vamos tratar, neste caso, de um exercício muito interessante que tem a ver com, neste caso, um exercício que aparece muito nos testes, que os professores gostam muito para atrapalhar os estudantes, para ver qual foi, neste caso, a conciliação que eles tiveram, né, sobre a matéria. Está relacionado com tabela simplex incompleta, pessoal. Nós aí somos obrigados a ter que completar uma tabela simplex sem fazer interações como tal. Vamos ter que utilizar propriedades específicas e interessantes para completar a respectiva tabela simplex, ok? A aula será muito interessante, espero que nos acompanhem. Não se esqueçam, pessoal, subscrevam-se ao canal, compartilhem caso tenham, neste caso, gostado do vídeo e acompanhem-nos sempre, pessoal. Bom trabalho, bons estudos e peace!